Bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar a aula de hoje, orando ao Senhor. Amém. Pai, nós pedimos graça da Tua parte para nós entendermos o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Que haja, Senhor, aumento da nossa fé. Que haja, Senhor, convicção das verdades bíblicas em nossos corações. Que haja também conversão através da pregação da Tua palavra, do Evangelho, que é poderoso para salvar o pecador perdido. E que em tudo o que fizermos nesta manhã, nesta aula da Escola Bíblica Dominical, que seja para a Tua honra e Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, vamos continuar a nossa terceira e última parte da divisão que eu fiz das perguntas do breve catecismo. Hoje veremos a pergunta de número 94. Se você voltar um pouquinho no estudo, você vai ver que nós caminhamos pelas perguntas que nos direcionam aos sacramentos. Os sacramentos são os meios externos de comunicação da graça de Cristo a nós. Lembram-se? Meios externos de comunicação da graça. Nós vimos a palavra, nós estamos vendo os sacramentos. Hoje iniciaremos o estudo do primeiro sacramento. Na próxima EBD, se o Senhor permitir, veremos o segundo sacramento. Hoje, o primeiro sacramento, o batismo. Depois veremos ceia do Senhor. Depois terminaremos os sacramentos. Iniciaremos o estudo sobre oração. E assim, na pergunta 107, findaremos o estudo do breve catecismo de Westminster, se o Senhor nos permitir. Tá bom? Caminhamos até aqui com a graça de Deus e num estudo tão gostoso, tão proveitoso para todos nós, não é? Por meio do breve catecismo. Pergunta de número 94. Todos juntos, bem forte? O que é batismo? Resposta. Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo demonstra e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Vamos lá, entendendo a resposta. Batismo é um sacramento, algo sagrado, visível, externo, simbólico, que nos comunica com a graça de Cristo. Óbvio, nós já estudamos na aula anterior que o sacramento em si não tem nada de místico em si. O que vale no sacramento é a fé nos nossos corações. Agostinho disse certa vez assim: tire o espírito do batismo, o que será água se não água? Ok? Batismo é um sacramento. Se é um sacramento, é algo que nós devemos praticar, esse simbolismo, esta, eu diria, encenação, mas não é algo fantasioso, não é algo de brincadeira, é uma encenação, porém muito importante, que deve ser praticada pela Igreja de Cristo. Deve ser praticada. No qual o lavar com água, então o batismo é um sacramento através da água. Pois não, Plínio? Sacramento é diferente de mandamento. Sacramento é um simbolismo, uma prática simbólica que comunica nos comunica com a graça que nos foi recebida. Sacramento, algo sagrado que nós devemos praticar por meio de uma encenação, por meio de uma prática, né? Uma cerimônia, por meio de uma cerimônia. Mandamento é uma ordenança, mandamento é um comando legal, é uma ordem. Isso é um mandamento. Ok? Geral. Eu poderia dizer que sacramento está dentro dos mandamentos do Senhor. Os sacramentos estão contidos dentro dos mandamentos do Senhor. O Senhor nos deixou mandamentos, ordens, dentre elas a prática dos sacramentos. Ok? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança do nosso Senhor Jesus para nós praticarmos essa fala. É interessante que nós devemos praticar essa fala quando batizamos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok?
demonstra o sacramento, o batismo, demonstra e sela a nossa união com Cristo. É uma demonstração nessa cerimônia e sela a nossa união com Cristo, a nossa conversão, a nossa manifestação pública de fé. Ok? Deve ser praticado, com raríssimas exceções, na impossibilidade do crente, do convertido, ser batizado. Mas se pode ser batizado, o crente, o recém-convertido, então deve ser batizado. Tá bom? A nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça. Nós, através do batismo, ou demonstrando publicamente que nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos as bênçãos do pacto da graça que nós recebemos através da redenção em Cristo Jesus e a promessa de pertencermos ao Senhor. Ok? Você que foi batizado, você declarou publicamente: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E Ele é meu. Bonito, né? Eu me entrego, eu crio em Jesus, Ele é o meu Senhor. Não há nada nessa vida que eu possa amar mais. Por isso eu me entrego ao Senhor. E sim, desço as águas para ser batizado. Sim, eu quero. Sim, é isso que eu quero. Porque uma pessoa que se converte fala: deixa para lá o batismo. Para quê? É só um banho de água. Essa pessoa não está entendendo o sacramento, a ordenança do seu Senhor, que ela disse que ama, que crê, que se entregou a Ele. Essa ordenança, ela não está entendendo a importância de sim participar deste sacramento. Sim. Perfeito. Sim. Amém. Amém. Tanto que Jesus se submeteu a esta ordenança e disse, em outras palavras, para a igreja dele: assim como eu cumpri o batismo, a minha igreja deve cumprir também. Ok? Vocês devem fazer aquilo que eu fiz. Sigam o meu exemplo. Falou para João: João, tem que ser assim. Tem que ser assim. Me batize. Mas o batismo de Jesus é um pouquinho diferente, porque não é o batismo de alguém que se converteu, mas é de alguém que é Deus e falou: eu faço isso e vocês devem fazer também. Pois não, César? Sim. 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 Sim, isso. Isso, exato, exato. Exato. A pessoa que fala: eu aceitei Jesus, mas ela tem que entender que primeiro ela foi aceita por Deus, né? Através de Jesus, né? A iniciativa não é de quem crê. Justamente, muito bem. Vamos lá, por favor, alguém abra bem rápido Mateus 28, 19 e outro abra Romanos 6, de 1 a 4. Quem achou Mateus 28, 19, leia bem forte. Jesus está dando essa ordenança, esse mandamento. Não é errado, não, é um mandamento. Você entendendo que é uma ordem de Jesus. Isso, não é errado, de jeito nenhum. É um sacramento dentro dos mandamentos do Senhor. É uma ordem. É um mandamento, é uma ordem. Entendendo que mandamento é ordem, é um comando, né? Façam isso. É algo que Jesus... É imperativo da parte do nosso Senhor, para a igreja dele. Sim, tá bom? Ide, por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, não é? Fazendo discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos 6, de 1 a 4. Quem achou?
Isso, Paulo está explicando o seguinte. Nós, uma vez convertidos, uma vez crentes em Jesus Cristo, nós deixamos as velhas práticas, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós vivemos agora uma nova vida em Cristo Jesus. O que o batismo, representativamente falando, mostra para as pessoas? Que nós morremos em Cristo, que nós fomos sepultados nos nossos pecados, nas nossas práticas pecaminosas, para nós deixarmos as nossas práticas. Estamos mortos, Paulo fala, mortos para o pecado. Morrestes. E ressuscitamos com uma nova vida em Cristo Jesus, quando a gente sai das águas. Ok? Sim. Isso, exato. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa distinção entre pedobatismo e credobatismo. Muito bem. Agora, eu preciso explicar para vocês com relação a como batizar. A maneira de batizar. Se é por imersão ou se é por aspersão. Imersão é mergulho. É submergir a pessoa dentro da água totalmente. Ou aspersão é jogar a água sobre a pessoa. Ou efusão também tem um terceiro que é pouco usado. Algumas igrejas usam. Efusão é derramamento de água sobre a cabeça da pessoa. Muito bem. Imersão ou aspersão? A ICCG, preste atenção, desde sempre, queridos, a nossa igreja tem um pouquinho mais de 30 anos. E a gente nunca praticou a aspersão. Ok? Os mais antigos aqui podem confirmar isso que eu estou falando. A ICCG, desde sempre, segue a linha interpretativa de teólogos cristãos reformados, como John Piper, que usam várias partes do Novo Testamento para justificar a prática da imersão total, ou seja, submersão, como símbolo pretendido no batismo. E aí John Piper explica, primeiro, o significado da palavra baptizo, no grego, é essencialmente mergulhar ou imergir e não aspergir. A palavra baptizo, no seu uso geral, no seu uso completo, no seu uso mais correto, é no sentido de dizer mergulhar. Por exemplo, tem manuscritos antigos dizendo baptizo, usando esse verbo grego baptizo, com relação a mergulhar utensílios de cozinha, mergulhar alimentos. Mergulhar. Em alguns outros escritos, existe o uso da palavra baptizo com relação a aspergir, por exemplo, lavar as mãos. Aspergir, no sentido de lavar as mãos. Porém, e nós concordamos com Piper, no grego é essencialmente mergulhar ou imergir, não aspergir. Segundo, as descrições de batismos no Novo Testamento sugerem que as pessoas desceram a água para serem imersas, em vez de terem água derramada sobre si, e com um recipiente por meio de derramamento ou aspersão. Por exemplo, Mateus 3,6 diz, houve a prática de batismo no Rio Jordão. No Rio Jordão. Pessoas foram batizadas no Rio Jordão. Ou não pelas águas do Rio Jordão. Se elas foram batizadas no Rio Jordão, elas entraram. E não faria sentido elas entrarem para que aquele que fosse batizar pegasse algum recipiente e aspergisse água do rio. É quase certo que essas pessoas eram imersas, submersas na água, no Rio Jordão. Outro texto que o Piper usa. Mateus 3,16. Jesus, no contexto, saiu logo da água. Se ele saiu da água, quer dizer que ele estava dentro da água. É bem provável que João Batista mergulhou Jesus para ser batizado. Depois ele saiu da água. Porque se fosse por aspersão, não faria sentido ele estar dentro da água. Poderia fazer isso na beirada do rio ou em outro lugar, usando a água do Rio Jordão. Outro texto, João 3,23. Havia muitas águas que os discípulos de João Batista batizavam. Para aspergir não precisa de muita água, mas para imergir, para submergir uma pessoa, precisa de muita água.
Atos 8:38. Desceram ambos à água. Esse contexto é de Filipe e do eunuco. E eles desceram ambos à água. Por que Felipe não foi até a água quando o eunuco falou, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Felipe fala, então espera um pouquinho, eu vou lá pegar água para aspergir em você. Não, Felipe foi com o eunuco, desceram ambos à água para batizar, Felipe para batizar o eunuco, por submersão, baptizo, ok? Terceiro ponto, imersão se adequa ao simbolismo de ser sepultado com Cristo. Em Colossenses 2:12 você pode conferir depois. Perceberam o simbolismo? Perceberam a representatividade do batismo com relação a morrer, me entrego ao Senhor, morri, fui sepultado, está lá dentro da água. Por isso que a recomendação é que, ao batizar uma pessoa, um crente, tem que submergir totalmente. Não pode ficar nem o nariz para fora. É importante que a pessoa, mas eu tenho fobia. Fala, não, por favor, tampa o seu nariz, mas você precisa ser submersa na água, totalmente. Não quer dizer que isso em si, eu vou repetir, é um misticismo por conta que... Mas é um simbolismo. Essa cerimônia que deve ser praticada dessa forma, para que publicamente as pessoas vejam esse simbolismo da pessoa morrer, ser sepultada e ressuscitar numa nova vida em Cristo Jesus. Existia na Judéia tanques de banho, chamado mikveh. E esses tanques tinham duas escadas. Uma de um lado, outra do outro lado. Por quê? Quando os judeus iam ser batizados, e os gentios também, nesses muitos mikvês que existiam na Judéia, tanques, o batizando entrava por uma escada, era batizado, depois ele não voltava pela escada que ele entrou, ele saía pela outra. O que significa isso? Uma nova vida. Ele entrou de um jeito, saiu de outro. Ele entrou ímpio, saiu crente. Ele entrou sujo e saiu limpo. Aleluia. Opa! Uhum. Isso. Um só batismo. Lembrança em memória de mim. Amém. Isso. Amém. É isso. Isso fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Muito bem. Então, nós praticamos, a ICCG pratica batismo por imersão, entendendo que esse é o modo mais correto ou condizente com a Bíblia. Bom, respeitamos denominações que praticam por aspersão, respeitamos, porém nós não seguimos essa linha de aspersão, mas por imersão. Pergunta de número 95. A quem o batismo deve ser ministrado? A pergunta, em outras palavras, é: quem pode ser batizado? Quem pode ser batizado? Resposta: o batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, ok? Sim. Uma pessoa que não está participante da igreja visível, ou seja, aqui, ó, ouvindo o evangelho para se converter, ela não pode ser batizada. Ah, os presbíteros da ICCG foram convidados para batizar uma pessoa que está lá em Terenos, um fazendeiro que mora lá em Terenos, mas ele falou, eu quero ser batizado. Ah, é? Ah, vamos lá então batizar, tem um rio lá perto. Não, mas calma aí, não é assim. Ele tem que estar ouvindo o evangelho. Participante da igreja visível é estar entendendo o evangelho para crer. Aí sim ele pode ser batizado. Ok? Aqueles que estão fora da igreja visível não pode, enquanto não professarem sua fé em Cristo e obediência a Ele, ok? Você que foi batizado, você professou fé em Jesus Cristo publicamente. Eu creio em Jesus Cristo. Ok, eu quero o Senhor Jesus. Eu me entrego a Ele. Ou quero obedecê-lo. Eu amo Jesus, por isso obedeço os seus mandamentos. Então, quero ser batizado, ok? Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados.
não é dessa forma que nós, ICCG, cremos e praticamos. Aqui eu peço licença para os editores do BCW e para aquelas denominações que seguem à risca o breve catecismo de Westminster, para que, em nome da ICCG, do presbitério, nós discordemos dessa parte. Ah, mas Rodrigo, nós estamos aprendendo muitas coisas importantes no breve catecismo. Estamos, não nego isso, e nós estamos aprendendo muito com o breve catecismo. Porém, ele não é inerrante. Nessa parte, nós dizemos, não é assim, ou não deve ser assim. Com todo respeito com relação a posições divergentes, que pensam que pode batizar crianças. Filhos de crentes podem ser os membros, daqueles que são membros visíveis, devem ser batizados. Não devem ser batizados. E nós vamos explicar por quê. Vamos lá, vamos aos textos bíblicos. Marcos 16, eu peço para uma irmã ler, por favor. Marcos 16. Uma irmã leia bem forte. Aquele que crer e for batizado será salvo, ok? Quem não crer está condenado. Tem versões que falam estará condenado. Crer e ser batizado. Não crer, condenado. Qual que é a ênfase que Jesus está dando aqui? O crer. A fé. Por isso que uma criança, quando ela não crê, ela não pode ser batizada. Porque ela não tem condições de manifestar crença, manifestação da fé publicamente para ser batizada. A referência bíblica nos mostra que criança não pode ser batizada. Ok? Eu peço, por favor, que a irmã Lilian venha aqui à frente, por gentileza, que lê o texto, para nós fazermos algo no meio da nossa aula de hoje. Nós fazermos um sorteio de um livro. Na verdade, são 2, tá bom? A irmã Lilian que leu, ela vai pegar um número. Você percebeu que na cópia do conteúdo da aula de hoje tem um número ali em cima, não tem? Tem um númerozinho? Então a irmã Lilian vai pegar aqui o número e você, que for sorteado, vai ganhar um livro, tá bom? Doação para você. E a irmã Lilian vai pegar um número, por favor. Aí você espera um pouquinho para entregar para a pessoa. Tá bom? Quem está com o material de número 28? O Breno, por favor. 28. Vem cá. A irmã vai entregar para você. Olha lá. Ok. Obrigado, Aline. Obrigado, Breno. Outro texto. Agora eu peço para que Muito bem. Agora eu peço para que um homem solteiro leia o texto de Atos 2:38. Homem solteiro. Atos 2:38. Por favor, leia bem forte. Ok. Pedro, depois de ter pregado de forma tão incisiva, tão enfática, com tanta autoridade, com intrepidez, muitas pessoas chegaram para Pedro e para os apóstolos e falaram assim: o que nós devemos fazer então, diante dessa pregação? Pedro falou assim, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Queridos, qual que é o outro pressuposto para o batismo? Arrependimento. Um bebezinho consegue dizer, eu me arrependo dos meus pecados? Não tem como. Não tem como. Segundo pressuposto, arrependimento. Por favor, Nicolas, vem cá que você vai entregar um livro para uma outra pessoa sortuda para receber um livro. Eu vou na sequência, depois meu pai, depois o Plínio, com relação a perguntas. Nicolas, um número.
Quem está com o material de número 13? Elô! Só um pouquinho, tá? Elô ganhou um livro. Por favor. Ok, obrigado. Muito bem. Queridos, vamos ao terceiro texto e depois a gente vai para as perguntas. Terceiro texto, Romanos 4, 3. Quem achou? Romanos 4, versículo 3. Leia, por favor, bem forte. Ok, olha só. Abraão creu em Deus, pela fé ele creu, isso foi imputado a ele por justiça. Ok, isso para Abraão e para todos aqueles que são crentes. Para todos aqueles que são filhos de Abraão, no sentido de terem fé. Nós somos crentes, isso foi imputado para nós, para a nossa justiça, para a nossa justificação. Você creu em Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz por você, e a justiça dele foi imputada a você. Ok? Versículo 11, Amanda, por favor. Abraão creu, e Deus falou assim, aos que creem, a sua descendência, aos homens, devem receber uma marca. Como é que é o nome dessa marca? Circuncisão. Aos meninos, nascidos até 8 anos, e os homens, aos que creem dessa linhagem, devem receber isso. Mas o apóstolo Paulo explica nesse versículo 11, que não somente aqueles que foram circuncidados, porque não é a circuncisão nem a incircuncisão que salva. Por que eu estou dizendo circuncisão? Porque aqueles que creem no pedobatismo, batismo de crianças, identificam circuncisão com batismo, quase que totalmente. A circuncisão do Velho Testamento é o batismo do Novo Testamento, mas não é exatamente isso, ou totalmente isso. Não é a circuncisão completamente a transformação dessa ordenança para o batismo. Não é. Porque o batismo é para aqueles que creem, independentemente da marca simbólica da circuncisão. Nós vamos ver daqui a pouco o que Piper vai nos explicar. Ok? Vamos caminhar para nós encerrarmos a aula de hoje. Vamos fazer essa diferenciação, então, entre pedobatismo e credobatismo. Pedobatismo, se você dividir a palavra, no prefixo tem pedobatismo. O prefixo pedo significa infanto, criança, infantil. Se você pegar a palavra pedofilia, é prática de relação sexual com criança. Perceberam esse prefixo? Pedo. Pedo é criança, infantil. Batismo de criança. E o conceito é esse, que eu peguei de um artigo de uma igreja presbiteriana. Crentes em Jesus Cristo e seus filhos infantes devem ser batizados. Estes, os filhos, como recebedores do sinal da aliança, da antiga circuncisão. E como tais, são herdeiros das promessas pactuais de Deus, que incluem a promessa de perdão dos pecados e da dádiva do Espírito Santo para a regeneração e a santificação. Uma marca no filho de crente, para ele ser o recebedor das promessas do pacto, ser perdoado, ser santificado, ser regenerado. Como dizendo para o Senhor assim, eu apresento o meu filho ao Senhor, para que o Senhor cumpra a sua promessa nele. Filho de crente. Credobatismo. Se você pegar a palavra credobatismo e dividir o prefixo da outra parte, credo é aquele que crê. Batismo. O batismo deve ser realizado apenas em pessoas que confessaram publicamente que são crentes em Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e confiam na justiça de Cristo somente. Entenderam? Credobatismo. Quem pode ser batizado? Quem confessa publicamente que é crente em Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e confia na justiça de Cristo somente. Você foi batizado nessas circunstâncias? Sim. Porque você creu.
e foi batizado. Vamos lá. As perguntas, depois eu continuo a explicação da aula. Newton? Uhum. Uhum. Isso. Amém. 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 É isso. Plínio. Ok. Aham. Para limpeza. Aham. Para depois. Uhum. Na verdade, você tem que entender assim, ó. Pedro diz assim, ó: arrependa dos seus pecados, arrependam-se, né, e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Para a remissão dos seus pecados é o conjunto de tudo o que aconteceu com a pessoa antes. A pessoa creu em Jesus Cristo, a pessoa se arrependeu dos seus pecados, a pessoa foi batizada. Tudo isso aconteceu no coração dela para perdão dos pecados dela. E tudo isso, a fé, que eu estou dizendo, o crer em Jesus Cristo faz com que a pessoa seja perdoada dos seus pecados. Mas não isso que Pedro está dizendo nessa sequência. Tudo isso, por conta da fé no coração da pessoa, faz com que ela seja perdoada dos seus pecados. A remissão dos seus pecados. Eu estava vendo essa semana justamente indagações quanto a isso. Arrepender, ser batizado para ser perdoado? Não. Pratique isso como manifestação da fé, para que os seus pecados sejam perdoados, não pela prática dessas duas coisas, mas porque você recebeu o dom da fé no coração. Creu em Jesus Cristo. Isso tudo, arrepender e ser batizado, é consequência da fé. Consequência da fé. Para ser perdoado. A fé. Ok? Isso. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Isso. Amém. O que eu faço? Isso mesmo. Sandro? Certo. Boa pergunta, muito boa pergunta. A ordenança do Senhor Jesus foi assim: ide, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os. Aquele ide, fazer discípulos, é para todos. E batizar é para todos. Jesus está dizendo assim, ó, disso tudo, quem vai praticar isso é a igreja. Missão e batismo, ok? Ok. Mas dentro da igreja, isso são interpretações e são aplicações de irmãos reformados, divergem em algumas questões, mas de modo geral o batismo praticado dentro da igreja, a realização do sacramento está submisso à liderança de uma igreja local. E a liderança de uma igreja local pode passar para algum discípulo também praticar. Pode delegar batismo. Por exemplo, os presbíteros batizavam, os presbíteros e os apóstolos antes, né, batizavam. Mas eles delegavam. Por exemplo, mais de 3.000 almas que foram batizadas, não foram batizadas somente pelos apóstolos. Isso é interpretação. Por quê? Porque não ia ter como.
O que os apóstolos fizeram, certamente? Delegaram funções para aqueles que estavam ali, outros discípulos, crentes de Jesus Cristo. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem, nós também vamos batizar aqui. Filipe era um diácono. Ele estava submisso à autoridade dos apóstolos, dos presbíteros. Ele pôde batizar o eunuco. Então, qualquer um pode batizar? Não é dessa forma. É importante que aquele que for batizar, ou seja, levantado por Deus como um presbítero, como responsável pela igreja local, ou delegado pelo presbítero, ou pelo presbitério. Pode. Ok? Esse é o entendimento que se encaixa com a realidade da igreja primitiva. Tá bom? Pois não. Existe sim uma submissão à liderança de uma igreja local. Ok? Entenderam? Muito boa pergunta do Sandro. Muito importante isso. Tá? Vamos lá. A ICCG desde sempre, eu vou dizer para você, desde sempre identifica-se e adota o credobatismo como princípio bíblico batismal. A nossa igreja, a ICCG, nunca praticou o pedobatismo, batismo de criança, de infante, de bebê. Respaldo bíblico para o credobatismo, e aqui você precisa prestar bem atenção que eu vou fazer a leitura, acompanhe a leitura comigo para você ser convencido pela palavra de Deus, porque onde você está praticando o batismo de forma correta. Onde você está? Na ICCG. Você se submeteu à liderança e àquilo que nós cremos, ao nosso regimento interno. No nosso regimento interno existe lá o batismo daqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos crentes professos. Ok? A Bíblia traz várias orientações sobre o batismo, as quais acabam por requerer que o candidato ao batismo tenha primeiramente crido. Na grande comissão, ou seja, naquele comando, naquela ordem do nosso Senhor Jesus, a grande comissão, Jesus garantiu o quê? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. A ênfase recai sobre o dom de crer, sendo o batismo consequência natural. Tanto que na frase seguinte, a frase eu coloquei errado aqui, na verdade no seu material está versículo, o verso seguinte, mas é a frase, está errado no seu material, eu corrigi aqui. Na frase seguinte, ou seja, no mesmo contexto do versículo 16, sequer se fala do batismo, que é irrelevante se alguém não tem fé. Qual que é a ênfase do nosso Senhor Jesus Cristo? Então é no crer para ser batizado. Crer para ser batizado. Na inauguração da igreja, Pedro instou com o povo dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Vemos em seguida que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Atos 2:41. Quem que foi batizado? Crianças? Não, aqueles que de bom grado, ou seja, reconheceram publicamente, aceitaram, se submeteram, receberam a palavra. Como que uma criancinha vai, de bom grado, receber a palavra? Receber o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na repreensão de João Batista, vemos o mesmo princípio. Ele diz: a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento também é um pressuposto para o batismo. Lucas 3:7-8. O precursor de Jesus exigia a conversão de todos quantos quisessem descer às águas do batismo. O batismo cristão segue o mesmo princípio. Quando o eunuco perguntou: o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E somente quando o eunuco confessou: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é que desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8:36-38. Portanto, crer em Cristo é condição sine qua non, é um termo, uma expressão em latim dizendo sem a qual não. É uma condição sem a qual não para o batismo. Ou seja, crer em Cristo Jesus. É uma condição. Uma condição. Aqui na ICCG nós não batizamos aqueles que não confessam
na última aula do batismo, na conclusão do curso de batismo, dizendo, você então crê em Jesus Cristo? Você quer o batismo? Sim, eu creio em Jesus Cristo. Então vamos marcar o seu batismo. Se a pessoa titubear na última aula, nós presbíteros não vamos praticar o batismo. Não podemos praticar o batismo. Se a pessoa está em dúvida, ela não creu. A convicção vem do coração da pessoa e ela professa publicamente, eu creio, eu quero ser batizado. Respaldo doutrinário para o credobatismo, e nós vamos correr aqui para terminar. Nós vimos o respaldo bíblico, vocês viram os textos bíblicos? Agora vamos pegar um respaldo doutrinário. Um irmão que escreveu sobre isso. E são citações de John Piper, desse livro, desse e-book. Plínio, eu acho que só tem e-book, viu? Eu não achei venda do livro físico. Somente em e-book. São 3 autores, são 3 escritores batistas, e eles escrevem sobre o batismo. John Gill, que não é contemporâneo, já faleceu. John Piper é um pastor presbítero batista contemporâneo, está vivo. E Charles Haddon Spurgeon, que faleceu também, é batista, escreveu sobre o batismo. E eu peguei situações de John Piper desse livro. Ele fala assim, presta atenção, eu vou precisar correr. Desculpa a aceleração por conta do tempo, tá? Mas vamos lá. A coisa mais importante a aprender é que quando uma pessoa judia recebia o batismo de João, este era um ato radical de compromisso individual de pertencer ao verdadeiro povo de Deus, com base na confissão pessoal e arrependimento, não na identidade corporativa com Israel através do nascimento. Ou seja, quem era circuncidado não era batizado? Era batizado, deveria ser batizado, porque a circuncisão era irrelevante para João Batista. A circuncisão, a marca. Esta é uma das principais razões pelas quais eu sou um batista. Ou seja, este é um dos principais motivos pelo qual eu não acredito no batismo de bebês. A saber, porque eles não podem fazer esse compromisso pessoal, ou confissão, ou arrependimento. O batismo de João era um ataque aos próprios pressupostos usados para praticar o batismo infantil. A razão pela qual isso é importante é que os judeus já são o povo escolhido de Deus em um sentido exterior, étnico. Então isso significa que o apelo radical de João ao arrependimento era dado a judeus que já faziam parte do povo histórico de Deus. Estas são as pessoas para quem João estava dizendo para arrependerem-se e serem batizadas para o perdão de seus pecados. Nós não podemos falar, porque o Emiliano é filho de pais crentes, então ele deve ser batizado para receber a marca da promessa, do pacto. Não importa se ele veio etnicamente nascido de uma família crente. Não é por sangue, não é por etnia, mas por crer. Por isso que tem que ser batizado. Não porque vem de uma família de crente. O apóstolo Paulo fala, não importa se é circuncisão ou incircuncisão, mas o que importa é crer. Muito bem. Crer em Jesus Cristo. Continuando para nós terminarmos. Estas eram as pessoas que faziam parte da aliança de Deus e que tinham o sinal da aliança, pelo menos os homens o tinham, a saber, a circuncisão. Mesmo assim, João Batista batizava. Em outras palavras, o batismo era um sinal de que eles estavam renunciando à sua antiga dependência étnica do judaísmo e que passariam a confiar plenamente na misericórdia de Deus para perdoar aqueles que confessam seus pecados e se arrependem. Continuando, número 1. Isto nos diz que o batismo de João não é a simples continuação da circuncisão. Isto é importante porque aqueles que defendem o batismo infantil muitas vezes apelam para a circuncisão como o sinal da antiga aliança para dizer que o batismo é o novo sinal. Um foi dado a crianças e assim deve ser o outro, como se fosse uma continuidade ou algo aplicável igualmente. Mas não é. A circuncisão era um sinal de pertencimento ao povo da antiga aliança de Deus. Cada homem judeu o recebeu. Se você nascesse judeu, você receberia o sinal da aliança como bebê do sexo masculino. Então, pelo menos alguns dos fariseus e dos saduceus viam a circuncisão como sinal do favor de Deus e da sua segurança
segurança como o povo da aliança. Mas o batismo de João era um ataque radical sobre essa falsa segurança. Ele enfureceu os fariseus, convocando as pessoas a renunciarem à dependência do sinal do pacto que tinham quando eles eram crianças, e para virem a receber mais um sinal para mostrar que eles não estavam confiando em seu nascimento dos judeus, mas na misericórdia de Deus recebida por arrependimento e fé. Um novo povo dentro de Israel estava sendo formado, um novo sinal de uma nova aliança estava sendo instituído. Não era uma simples continuação da circuncisão. Era uma acusação do mau uso da circuncisão como uma garantia de salvação. A circuncisão era um sinal de continuidade étnica. O batismo era um sinal da realidade espiritual. 2. O batismo de João era um sinal de arrependimento pessoal e individual, e não um sinal de nascimento em uma família da aliança. É difícil superestimar quão radical isso foi na época de João. Os judeus já tinham um sinal da aliança, a circuncisão. E João veio chamar ao arrependimento, oferecendo um novo sinal, o batismo. Isto foi incrivelmente ofensivo, muito mais ofensivo do que mesmo quando um batista hoje diz que o batismo não é um sinal a ser recebido por crianças nascidas em um lar cristão, mas um sinal de arrependimento e fé que uma pessoa escolhe para si, mesmo que ela já tenha sido batizada quando criança. Da mesma forma como os judeus eram circuncidados quando crianças, o batismo de João é o início da radical e individual ordenança cristã de batizar os que creem. Terminando, o caminho da salvação é o arrependimento e a fé em Cristo, e não a identidade étnica ou o nascimento de pais cristãos. Deus nos chama hoje, não importando o que os nossos pais foram, e não importa o ritual que recebemos quando crianças. Deus nos chama hoje a nos arrependermos e crermos em Cristo para a salvação. E para recebermos o novo sinal da nova aliança do povo de Deus, o sinal de arrependimento e fé, o batismo. Isso não é algo que os bebês experienciam. A fé é uma experiência consciente do coração, que se rende à obra de Deus. Os bebês não são capazes disso, e portanto não são sujeitos apropriados para o batismo, que é pela fé. Nós respeitamos denominações que aplicam, que seguem o batismo infantil, o pé do batismo, mas divergimos, nós não concordamos com essa linha. Nós praticamos o credo-batismo aqui, por entendermos ser mais coerente com as Escrituras. Ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer, para nós concluirmos? Então eu vou fazer se alguém não fez. Mas Rodrigo, e se algum pai chegar aqui ou alguém falar, eu fui batizado quando bebê, posso ser batizado de novo? Nós do presbitério poderemos responder para essa pessoa assim, ó, você não vai ser batizada de novo, você vai ser batizada. Você crê em Jesus Cristo? Ele é seu Senhor e Salvador? Você se entrega a Ele? Então você vai ter um batismo. Ah, mas não valeu aquele batismo? Não foi um batismo como nós entendemos que deva ser. Ok? Sim. Uhum. Sim. Ah. Sim. Sim. Sim, com certeza. Mas é importante, se você puder, passar esse material para ela estudar. Muito bom entender como que é realmente a forma correta bíblica sobre o batismo. Crer, se arrepender para ser batizado. Conclusão. O fato é que a Bíblia revela claramente que o batismo é um sacramento personalíssimo, ou seja, é exclusivo para a pessoa. O pai não pode mandar batizar o filho. Não é por representatividade nesse sentido, por mandato, ou por procuração. Ou eu quero que minha filha seja batizada amanhã. Eu não posso fazer isso. Ela vai decidir diante de Deus no sentido de responder ao chamado de Deus no coração dela, um dia. Com 12, 13, 15, 20, 25 anos, 30 anos. Não, eu não sei. Mas o Senhor, eu peço ao Senhor que ganhe o coração da minha filha. Temos pregado o Evangelho para ela. Temos vivido, na medida do possível, o Evangelho diante dela. E pedimos ao Senhor, Senhor, salve o coração da minha filha, da nossa filha. E ela vai manifestar um dia a fé. E desejar ser batizada, conscientemente. Arrependendo dos seus pecados, pedindo o batismo. O César, pois não?
Sim. Sim. Toda a tua... Sim. Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Isso. O batismo infantil, aqueles que creem no batismo infantil usam muito essa expressão que tem em várias partes da Bíblia, no Novo Testamento, assim, ó, e foi batizado ele e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa. Lígia, o carcereiro, ele e toda a sua casa. Aí quem explica isso, ou quem argumenta nesse sentido, fala, toda a sua casa, por que excluir crianças? Sim, crianças foram batizadas. Mas os credobatistas, que somos nós, dizemos, por que batizar? Não convém batizar. Não, mas toda a sua casa? Mas a gente não pode entender que ali foram batizadas crianças. É melhor entender que não foram batizadas crianças. Foram batizados somente aqueles que creram e se arrependeram. Ok? Ok. Vamos terminar. Muito obrigado. Não há nenhum... são os pressupostos. Ele é personalíssimo, exige fé e arrependimento de quem se apresenta para o batismo. Não há nenhum caso de não crente ou infante sendo batizado. Explicitamente na palavra de Deus, não há nenhum caso mostrando que crianças ou não crentes foram batizados. Mas você vê na Bíblia pessoas que se arrependeram e creram e foram batizadas. Seguimos essa linha interpretativa bíblica, ok? O Gilmar, para nós encerrarmos. Pois não? Denominações que? Forçam. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Perfeito. Uhum. Amém. É isso. Forçar um batismo, né? Amém. É isso. Muito bem, Gilmar. Queridos, se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a isso, essa eu vou repetir, é a linha que nós da ICCG praticamos, seguimos. Se você discordar disso, procure algum dos presbíteros para nós conversarmos e tentarmos convencer você. Se você está aqui, você se submete a essa linha que o presbitério segue da palavra de Deus. Vamos conversar se você tiver alguma dúvida com relação à imersão e com relação ao credo batismo. Que Deus nos abençoe.